dia, gente! Estamos aqui nessa manhã de sexta-feira, começando mais uma live para a gente entender um pouco melhor como é que estão os trânsitos da semana que vem. Eu vou falar um pouquinho sobre trânsitos de uma forma geral, porque vocês me pediram. Bom dia. As pessoas vão entrando e vão dando bom dia. Eu perguntei no Instagram como eu poderia produzir um conteúdo que fosse útil. E muita gente me pediu para falar sobre os trânsitos. Então eu resolvi fazer essa live para contar um pouquinho. Eu vou fazer uma live durante esse mês. Eu vou fazer live todas as sextas-feiras de manhã, esse horarinho, às 8 da manhã, para falar sobre o trânsito dos próximos dias. Eu espero que seja uma informação útil e que traga um pouco mais de clareza para esse mês. Eu estou gravando em duas câmeras diferentes para poder falar com o pessoal do Instagram e o pessoal do YouTube. E eu tenho que escolher em qual das câmeras eu vou olhar. Então, o pessoal do YouTube, eu vou olhar mais para essa câmera. Desculpa se ficar confuso. Eu vou sugerir da gente começar com um mantra, sempre, faz parte da tradição. Então, se você... E é ótimo para começar o dia também, né? Então, se você puder juntar as mãos na frente do peito, relaxar o rosto, fazer uma inspiração profunda. Om Surya Namaha, Om Soma Namaha, Om Bauma Namaha, Om Buddhya Namaha, Om Brihaspata Namaha, Om Shukra Namaha, Om Shaneshara Namaha, Om Rahuve Namaha, Om Ketave Namaha, Om. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou falar, eu escolhi, né, além do pedido de vocês, para falar um pouco mais sobre os trânsitos. Eu achei um bom momento para falar sobre isso esse mês, durante esse mês de março, principalmente porque os trânsitos do mês passado, de fevereiro, e desse mês de março, eles são, acho que praticamente os trânsitos mais intensos do ano. Então, eles tendem a impulsionar ações em nós que vão reverberar pelos próximos meses de forma relevante. Acho que talvez você já tenha reparado que fevereiro foi um mês bem intenso, né? Não sei como foi fevereiro por aí. Queria muito saber, se você quiser compartilhar. Mas, para mim, foi um mês bem intenso. E para as pessoas à minha volta, com quem eu conversei, também foi um mês de muitos acontecimentos. Uma sensação de que o mês durou muitos meses, na verdade. E... isso, obviamente, a sua percepção de como foi o mês de fevereiro, ou de como será o mês de março, ou de todos os trânsitos que a gente falar, depende do seu mapa natal, né? As percepções dos trânsitos, elas são individuais. Então, quando eu me proponho a vir aqui falar um pouquinho sobre os trânsitos, a gente vai falar, eu vou explicar um pouco sobre as energias disponíveis, né? As energias que esses trânsitos disponibilizam pra gente, mas ainda assim é de forma muito genérica. Não dá para eu avaliar se esse é um bom trânsito ou um trânsito ruim. Então, se eu estou falando que os trânsitos desse mês são trânsitos intensos, não traduza como um mês bom ou um mês ruim, porque isso depende da sua percepção, depende das suas escolhas e das suas responsabilidades sobre as suas ações. É importante sempre lembrar, se você está chegando por aqui agora, é importante lembrar que eu falo dos trânsitos, eu estudo e pratico a astrologia védica. A astrologia védica, ela usa os trânsitos, os cálculos siderais. Os cálculos astrológicos siderais, eles são diferentes dos cálculos que a gente está mais acostumado por aqui no Ocidente da astrologia. Os cálculos que a gente usa aqui são cálculos tropicais, né? Ou da astrologia mais comum por aqui. Então, se você já estuda astrologia, talvez os cálculos, o que eu fale para você agora, talvez você use outros cálculos e não reconheça esse trânsito como eu estou
contando para você. Então, a minha sugestão é que você observe e, a partir daí, você pode definir qual é o trânsito que faz mais sentido, né? Qual dos cálculos faz mais sentido. Esse é um estudo relevante porque, dentro da astrologia védica, o estudo da astrologia serve para a gente entender melhor as coisas que estão acontecendo com a gente. Principalmente serve para a gente entender melhor quais foram as ações que a gente fez que nos colocou onde a gente está agora. Por exemplo, a gente está passando por esse momento tão cheio de intensidade, né? Com tanta coisa acontecendo, pandemia, questões políticas, econômicas. Realmente é um momento muito borbulhante. Mas a percepção desse momento é completamente diferente para cada um, né? Algumas pessoas estão sofrendo, por exemplo, com a pandemia, algumas pessoas estão sofrendo muito e estão passando por gravíssimas necessidades e perdas horrorosas. Outras pessoas, espero que estejam, né, sofrendo pelo que está acontecendo com o mundo, mas estão protegidos e continuam com uma vida confortável e abundante. Outras pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo, né? Então, a percepção do trânsito ela é completamente individual. Ainda assim, estudar os trânsitos e estudar as influências nos ajuda, então, primeiro a entender como é que, quais foram as ações que nos colocaram nesse ponto onde eu estou agora, por exemplo, né? O que eu fiz antes de hoje para nesse momento estar percebendo o mundo da forma como eu percebo, estar reagindo às coisas da forma que eu reajo e desenvolvendo padrões que eu tenho. A outra informação muito importante que o estudo do trânsito traz é uma autorresponsabilidade, né? Então, se eu estou percebendo esse momento e se eu estou experienciando esse momento de determinada forma, foi porque eu fiz escolhas que me trouxeram até aqui. Então, responsabilidade é uma palavra muito importante sempre, na hora que a gente estuda a consciência e o autoconhecimento, responsabilidade é uma palavra-chave. E especialmente esse ano, eu fiz uma live no começo do ano, em janeiro, que está em algum lugar da timeline, você pode procurar, com a Ju Spelta, minha amiga, para falar um pouco das energias desse ano. Eu, a partir dessa visão da astrologia védica, e a Ju, a partir da visão da leitura dos registros akáshicos, e as duas análises, para onde as duas análises convergem, sem dúvida nenhuma é para um ano de muita responsabilidade, né? Para a gente nos responsabilizar pelo mundo que a gente está manifestando. E o outro bom motivo para estudar a astrologia védica é porque os trânsitos eles oferecem uma energia abundante. Eles oferecem uma determinada energia. E se a gente tem consciência dessa energia, a gente pode aproveitar essa energia para entrar num fluxo com as nossas ações, né? Para alinhar as nossas ações com esse fluxo de energia. Por outro lado, se a gente não está consciente e atento para essas energias, a gente tem grandes chances de ser impulsionado por essa energia e a agir e a reagir a essas energias, né? Sem muita possibilidade de escolha. Então, são esses os motivos, os bons motivos para a gente estudar e entender quais são essas energias e quais são os impulsos que os trânsitos nos trazem. Com isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre os trânsitos da semana que vem, né? Como eu disse no começo, um monte de gente chegou depois disso. Esse mês eu vou fazer essa breve análise dos trânsitos semanais, toda sexta-feira às 8 da manhã, para falar um pouquinho sobre os trânsitos do período de uma semana. O primeiro evento relevante que a gente tem na semana que vem é a Lua Nova, que aqui no Brasil acontece na noite do dia 12 para o dia 13. E é a noite onde a gente comemora a noite de Shiva, é Mahashivaratri. Então, para os praticantes e estudantes de yoga e suas diversas linhagens, é uma data muito relevante para a gente fazer as nossas práticas,
para a gente fazer as nossas meditações. Na Índia, o Mahashivaratri, ele deve ser comemorado no dia 11, na noite do dia 11 para o dia 12. Mas aqui no Brasil, a lua nova acontece na manhã do dia 13. Então, o período de Amavasya, que é como a gente chama o Tithi da lua nova, o período de Amavasya é na noite do dia 12 para o dia 13. Então, é um período é uma noite muito incrível para a gente fazer as nossas práticas, os nossos mantras e, de repente, direcionar as nossas intenções ou os nossos desejos para que essa transformação que está todo mundo passando, né? Obviamente, o nosso planeta está passando por uma grande transformação e eu desejo muito que essa transformação seja benéfica para todos, por mais dolorido que ela esteja sendo nesse momento. Então, é um bom momento para a gente direcionar as nossas intenções e largar para trás aquilo que a gente não precisa mais e abrir espaço para o novo, porque é isso que Shiva faz. O Senhor Shiva, ele é a deidade que representa a destruição e a transformação. E é só assim, né, destruindo o que a gente tem agora e que não serve mais para a gente gente consegue abrir espaço para o novo surgir, né? Então, essa noite do dia 12 para o dia 13 é Mahashivaratri. Eu tenho, se você fala inglês, tem um evento gratuito muito incrível no dia 11, às 2h15 da tarde, aqui no Brasil, que é uma palestra gratuita do Dr. Robert Svoboda. Eu falei já isso essa semana inteira para os meus alunos. O Robert Svoboda é um médico ayurvédico incrível, maravilhoso, e ele entende muito de astrologia. E no dia 11, nesse comecinho da tarde, ele vai fazer uma palestra gratuita para contar as histórias de Shiva. Vai ser em inglês, então se você fala inglês é imperdível e você pode se inscrever nessa palestra no Instagram dele, aqui no Instagram dele, né? Que, se eu não me engano, é Dr. Svoboda. Mas o nome dele é Robert Svoboda, aí você pode fazer essa pesquisa e encontrar o perfil dele. Nesse mesmo dia, na semana que vem, no dia 13, que é amanhã do dia 13 é quando a gente tem o pico da energia da lua nova, nesse mesmo dia a gente a gente reforça uma mudança muito relevante no céu. Então, enquanto fevereiro a gente teve muitos planetas concentrados no signo de Capricórnio, e eu falei bastante sobre isso no mês passado, tem live, tem vídeo, então você pode procurar aqui no meu perfil. Então, enquanto no mês passado o trânsito muito intenso foi no signo de Capricórnio, esse mês os planetas já estão migrando para o signo de Aquário. Então, no dia 13, a gente já tem o Sol e Vênus no signo de Aquário, pelos cálculos da astrologia védica. E no dia 13, Mercúrio e a Lua também, né? A Lua nova acontece nesse signo de Aquário. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas energias de Aquário que já estão permeando e que se intensificam na semana que vem. Aquário é um signo de ar. A primeira coisa que eu sempre gosto de lembrar é que todos nós temos todos os signos no nosso mapa, né? Então, você pode se reconhecer como aquariano, ainda assim, essa energia de Aquário é uma energia que está presente no céu, né? No universo, na Terra e nos seres individuais. Então, é lógico que esse trânsito, como eu disse no começo, impacta cada um de uma forma, dependendo do seu mapa natal, mas é uma energia relevante para todo mundo. Os trânsitos são relevantes para todo mundo. Essa é a energia de Aquário, então vou falar um pouquinho mais sobre ela, para a gente ter informações para observar o trânsito, né? Não são informações o suficiente para você adivinhar o futuro, mas são informações suficientes para você direcionar a sua energia e as suas ações e para você observar as coisas que acontecem. Então, a partir do dia 13, a gente tem essa energia de Aquário bem reforçada. Aquário é um signo de ar, e os signos de ar, eles influenciam demais a nossa capacidade de nos conectar,
com as outras pessoas, né? Por exemplo, Gêmeos é um signo que está muito ligado à comunicação, e é através da nossa comunicação que a gente se conecta com as pessoas. O signo de Libra, por exemplo, é o signo dos relacionamentos amorosos e da sociedade. Então, também são formas importantes da gente se conectar, né? Pelo amor, pela atração física e pelos trabalhos que a gente faz em comum com algumas pessoas. O signo de Aquário é um signo de conexão muito abrangente, uma conexão que a gente poderia reconhecer como uma conexão social. A nossa capacidade de se reconhecer como um grupo. E, em última instância, esse grupo somos nós, seres humanos, né? Então, como que a gente se reconhece dentro dessa engrenagem que a gente chama de sociedade, ou a gente se reconhece dentro dessa raça e dentro dessa forma de ser humano? Aquário tem uma energia muito curiosa também, de quem quer se conectar com a maior variedade de pessoas possível para entender como essas pessoas funcionam, o que essas pessoas desejam, o que essas pessoas precisam. E a partir daí servir a esse propósito. Aquário é um signo regido por Saturno. E Saturno tem esse papel de servir aos outros, né? Então, Aquário, ele é um signo que está muito conectado, por exemplo, à ciência, porque em algum momento e em algumas situações, esse é o objetivo da ciência, entender o que os seres humanos precisam e como a gente pode melhorar a vida de todo mundo. Em outros momentos, a ciência serve para vender remédio e não serve a um propósito muito aquariano, mas em sua essência, acho que todos nós conseguimos entender que é isso. A outra coisa, energia muito potente em Aquário, é essa energia de servir a sociedade, né? Do coletivo, de perceber o coletivo e de agir a partir desse impulso, de fazer o que é melhor para todos, de fazer o que pode nos conectar, versus um impulso de fazer o que é melhor para mim, né? As duas coisas, elas não precisam ser excludentes, e essas são duas energias muito importantes esse mês. Então, como que eu escolho as minhas ações pensando no que é bom para mim e ainda assim também é bom para a sociedade, né? Então, para mim, essa é a influência, essa é a pergunta mais importante desse mês, como a gente consegue suprir essas duas necessidades, né? As nossas necessidades pessoais e individuais e as nossas sociedades como seres humanos, como uma sociedade. Essa energia, então, como eu disse, de Aquário, ela está muito potente nesse começo do mês, principalmente a partir da semana que vem, né? Já é uma energia que está permeando, porque, como eu disse, o Sol e Vênus já estão em Aquário pelos cálculos siderais, e no dia 13 Mercúrio e a Lua entram. A Lua nova acontece em Aquário. No finalzinho de Aquário, numa nakshatra, numa parte de Aquário, que a gente chama de Purva Bhadrapada, que tem uma energia bem mística de conexão, né? De conexão entre o nosso mundo material e um mundo que a gente não vê ou não sente, que a gente poderia chamar de um mundo espiritual, um mundo místico, ou um mundo, né, uma realidade transcendental. Então, todos esses planetas, eles estão incentivando essa energia de Aquário, mas cada um impulsiona essa energia a partir da sua própria ótica, né? O Sol, ele tem uma forma de catalisar ou de impulsionar essa energia de Aquário, Vênus tem outra forma, Mercúrio e a Lua a mesma coisa. Então, essa Lua nova, que acontece na noite do dia 12 e para o dia 13, aqui no Brasil, o ápice, como eu disse, o ápice da Lua nova é no dia 13 de manhã cedinho. É um momento muito, muito potente para a gente se conectar com essas energias que permeiam hoje a nossa sociedade,
de repente desejar bastante cura e paz, porque acho que os sentimentos que estão prevalecendo hoje na sociedade, né, nos seres humanos, eles têm muito de medo, de insegurança, de indignação. Então, se a gente puder fazer parte da solução, né, puder aumentar essa energia de amor e de cura, em vez de fazer parte do problema, se é possível para você nesse momento, isso é o que eu estou tentando fazer comigo. Para mim é possível fazer parte da solução, porque eu agora experimento o bom karma de estar segura, estar confortável, estar junto com a minha família, todos saudáveis. Então, isso faz com que eu me sinta na obrigação de reverberar esses sentimentos de amor, de cura e de paz, que, pelo que a gente vê, não é o que está prevalecendo hoje em dia, né? Então, acho que a sociedade acho que está precisando de muita ajuda. Tudo que a gente puder fazer é bom. Isso é sempre verdadeiro, mas nesse momento em específico isso é bem intenso. Mas o mínimo que a gente pode fazer é vibrar essas energias potentes do amor, da cura, né? Então, direcionar as suas, por exemplo, fazer uma meditação ou um ritual, ou o que fizer sentido para você nesse período de lua nova, tende a ter uma potência de conexão maior do que os outros dias, né? Então, tem mais energia de conexão disponível. Acho que essa seria a forma de explicar isso. Então, vale a pena a gente aproveitar. Ainda na semana que vem, no dia 14, o Sol, pelos cálculos siderais, entra em Peixes. E Peixes também tem essa energia de acolhimento, de conexão com um mundo que não é só esse mundo que a gente consegue tocar, cheirar e provar e usar, né? O mundo, realidades mais sutis. E aos poucos essa energia que tem que está muito aumentada de Aquário, aos poucos começam a migrar também para Peixes, que é o próximo signo a ter uma certa aglomeração. Esse mês, como eu comentei brevemente, ele tem essa energia, ele tem duas energias que podem ser opostas, podem ser paradoxais. Mas a sensação que eu tenho, a minha percepção, é que essas energias elas convergem para um único ponto, que é o ponto de maior potência. Então, se eu estou falando que nesse momento a energia de Aquário, que é uma energia de servir a sociedade, de cuidar dos outros, né, de se sentir parte desse grupo dos seres humanos, se essa é a energia que até a metade do mês está mais intensa, a partir dessa metade do mês, a gente começa num crescente a aumentar uma energia que é muito voltada para o eu. Ela é muito voltada para o indivíduo, para as necessidades individuais ou ainda para um individualismo, né? Essas energias, o pico dessas energias acontecem no dia 26, porque esse estímulo de uma energia mais voltada para as necessidades pessoais acontece por uma conjunção de Marte com Rahu. Rahu é o nodo norte, que a gente chama de Rahu na astrologia védica. Esses dois planetas, eles têm juntos, principalmente, eles têm uma energia muito impulsiva. Eles têm muita energia, essa é a primeira coisa. É uma energia que é bem impulsiva e que ela pode ser maravilhosa para colocar alguma coisa em movimento, mas ela pode ser bem desafiadora e destrutiva. Então, eu quero muito compartilhar sobre esse trânsito com vocês do final do mês. Eu vou falar um pouquinho, né, conforme a gente vai se aproximando, nas próximas semanas, eu vou sempre falar um pouquinho mais sobre esse trânsito, essa conjunção de Marte com Rahu. Mas eu preparei uma aula gratuita no dia 25 de março, no fim da tarde, para explicar um pouco sobre essa influência a partir
uma influência de forma um pouco mais personalizada, que é a partir do seu ascendente. Então, eu vou falar como essa influência pode se manifestar no seu dia a dia a partir do seu ascendente. Então, se você não sabe ainda, se você não tem o seu mapa natal védico, você pode se inscrever no meu site, tem o link na bio, e o meu site é maducabral.com.br. Você pode se inscrever nessa aula do dia 25, e na hora que você se inscreve, você vai ser direcionado para uma página onde eu te ensino a montar o seu mapa natal védico, né? Eu dou referência de um site para você calcular o seu mapa, e tem uma aula de 1 hora, mais ou menos, onde você pode fazer uma legendona desse mapa para entender como essas energias estão configuradas, estavam configuradas no momento em que você nasceu. Então, é uma aula bem simples e bem divertida, que serve, que eu aconselho que você faça antes da gente se encontrar nessa aula do dia 25. Então, as inscrições e todas as informações estão disponíveis na home do meu site. É só você se inscrever lá que você vai ser direcionado para essa página com o link para a aula, com material para você baixar. E já vai ter o link do Zoom dessa aula do dia 25. Gente, bem-vindo março, né? Eu espero que seja um mês potente e fluido para todos nós. No decorrer da semana que vem, eu compartilho um pouco mais sobre esses trânsitos e eu te espero na sexta-feira que vem, às 8 horas, para falar sobre os trânsitos, para continuar essa conversa dos trânsitos, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida, você também pode me mandar, pode fazer um comentário em qualquer um dos posts do meu timeline. É mais fácil de responder do que se você me mandar um direct. E eu vou adorar saber como estão as coisas por aí, como foi o seu mês de fevereiro, quais são os seus planos para março e como a gente pode alinhar esses seus planos com essas informações dos trânsitos. Gente, eu adoro ver as mensagens de vocês. É que se eu começar a responder, eu não consigo manter a linha de raciocínio. Mas tem todas as amigas aqui. A Valentina, a Ju Spelta, a Ju Schoff, tá? Nossa, o Maneco, meu irmão, que eu tô morrendo de saudade. Então, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por esses minutos essa manhã. Eu espero que sejam informações úteis. E eu tô aqui para vocês, para ajudar como eu puder, certo? Edu, querido! Gente, muito obrigada. Bom dia pra gente, bom final de semana e a gente segue conectados. Até já!